Bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai falar com o Renato Fusaro, já é bastante conhecido aí do nosso mercado, principalmente do mercado de real estate. O Renato Fusaro, hoje, ele é responsável pela área de real estate e storage da Cargill na América Latina, cuidando de aproximadamente 1.400 propriedades, né, em 18 países, e vem fazendo também um trabalho bastante relevante, né, como presidente da Cornet Global, o chapter aqui do Brasil, que, para quem não conhece, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a Cornet. Renato, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Legal, Léa. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês. Sou leitor ávido da Infra, né? E é um prazer participar com vocês. Infelizmente, numa situação onde a gente não consegue ter eventos presenciais, né? Onde a gente adora, né? Nem me falem meus eventos presenciais. Não é a coisa que eu mais sinto. Eu elenquei as 3 coisas que eu mais sinto falta, né? A primeira é um cafezinho com misto quente na padaria. Acho que isso para mim faz uma falta nada, é a pior de todas, né? A praia, né? Eu gosto muito de sentar na beira do mar e sentir aquele cheiro de mar que é maravilhoso e relaxante, né? E acho que o terceiro são os eventos da Cornet, que a gente conseguir encontrar as pessoas, né, do mercado, abraçar, conversar, trocar experiências e ter uma palestra fantástica e geralmente com algum happy hour por trás, né? Então isso era tão bom, a gente sente mais falta disso hoje em dia, né? Então, apesar da Cornet ser uma entidade bastante conhecida, é uma entidade mundial, eu queria que você falasse um pouquinho como está a atuação dela aqui no Brasil, para que o nosso... Legal, Léa. Eu estou no meu terceiro ano e último como presidente da Cornet. Eu defini um prazo que eu acho que é saudável você ter reciclagem dentro da liderança da associação para que você tenha novas ideias, né, novos pensamentos e novas pessoas trazendo cada vez mais novidade. É meu terceiro ano aqui na Cornet, o último. O ano passado a gente conseguiu fazer 32 eventos, foi realmente um ano fantástico para a gente. Né, a gente saiu de uma diretoria anterior que fazia 10, 12 eventos para 32, e esse ano tem planejado 41, 42 eventos. A gente está executando a agenda e até trazendo mais eventos do que o ano passado, por conta dessa oportunidade do webinar, né? Onde as pessoas veem crise, eu tento ver uma oportunidade, né? O webinar trouxe para mais próximos alguns associados, né? Nós temos hoje 300 associados no Brasil, que não podiam participar dos eventos por problema de deslocamento, ou porque era aquele dia que ele tinha uma reunião interna. Então a gente criou 2 dias específicos, né? Quinta no fim do dia ou sexta de manhã, tem um evento da Cornet na semana, né? E a gente tem mantido a agenda com muita gente participando dos webinars. A gente está bem feliz com o resultado do isso para a gente tem sido positivo. Na verdade, a gente vê aí que os seus associados, né, eles cuidam bastante aí da questão do patrimônio, né, da propriedade. E eu queria que você falasse para a gente o que vocês têm aí trocado de figurinhas nesses últimos tempos, exatamente com relação ao gerenciamento da propriedade, considerando, né, que hoje a gente vive um momento totalmente diferente e onde a questão do home office, como você sabe, está trazendo aí insights diferentes de como que as empresas podem ou não utilizar de uma forma diferente a propriedade do escritório, etc. e tal. E eu queria ouvir um pouquinho de você, qual é a sua percepção sobre esse assunto. É verdade, Léa. Eu acho que a pandemia serviu como um acelerador de um processo que já havia começado há alguns anos, né? Às vezes as pessoas falam, home office é uma coisa nova. Não é. A primeira vez que eu trabalhei com esse assunto foi há 20 anos atrás, quando a gente decidiu levar uma área de IT para trabalhar em home office. A tecnologia era outra, o custo para fazer isso era outro, mas hoje ele é muito menor, né? E tem empresas que têm isso até como um fator de retenção de talento, né? Essa nova geração, ela gosta, obviamente, de estar no escritório, de colaborar, mas não é todo dia, a gente não precisa ir para o escritório todo dia, né? Também acho que não é positivo não ir ao escritório nenhum dia, como é hoje, onde a gente tem um forced home office, né? Um home office forçado, em que a gente tem uma situação, primeiro de incerteza global, com que faz com que a gente fique um pouco mais ansioso, né? Mesmo quem é calmo fica ansioso, né? A gente está se perguntando, a gente está repetindo aquela música, como será o amanhã? Responda quem puder, né? Todo dia, né? Todo mundo pergunta, não sei como vai ser, né? Ou para os americanos, eu brinco que é o famoso
famoso OGK, né, que é o Only God Knows, né, a gente não sabe, né, e a gente tem essas figurinhas aqui, tá vendo? A gente faz home office e a gente encontra o filho em casa, né, então, coisa que não era normal, né, a gente tinha uma capacidade de foco maior, e hoje a gente tem essa situação forçada de ter todo mundo em casa, né? É positivo no sentido de ver crescer, de estar com a gente, de acompanhar esse crescimento da criança que ficava muito tempo na escola. O meu filho ficava das 7 às 7, ou seja, quase o dia inteiro na escola. Eu quase não o via, só mesmo à noite, né? E as empresas estão repensando toda essa questão de escritório, né? Onde você tem hoje alguns estudos mostrando que sim, é possível o home office, a tecnologia hoje nos permite fazer ele de uma outra forma, e é possível buscar uma redução de custo no futuro por conta de você ter menos espaço de trabalho e mais gente trabalhando, eu não vou dizer de home office, mas o que a gente chama de work anywhere. Eu posso trabalhar daqui de casa, eu posso trabalhar de um Starbucks, eu posso trabalhar do shopping, do banheiro da rodoviária, sabe? Onde tiver Wi-Fi, é possível fazer o trabalho, contanto que você tenha foco e concentração, né? Então, por conta disso, a gente consegue fazer isso e tem uma pressão dos CFOs, né? De falar, olha... Bom, a RH falava que não funcionava. A gente está vendo que funciona. Diferente, óbvio, funciona porque a gente não tem outra opção, né? Mas acho que dá para reduzir despesa sim. E geralmente os profissionais da área de real estate, né? Eu falo isso há muito tempo, meus ex-funcionários lembram bem que eu brincava, falava assim, gente, se a gente não reduzir despesa, a gente pode ser a despesa ser reduzida. Então, é um foco na empresa, na área de real estate, é a questão de redução de despesa, né? Porque espaço custa, espaço geralmente é o segundo ou terceiro custo da empresa, como um todo, né? E aí os escritórios estão sendo revistos em termos de como a gente tem essa ocupação menor. A gente teve um impacto negativo, né, no mercado de retail, por conta dessa pandemia. As lojas estão fechadas, houve sim uma melhora no faturamento de grandes magazines, né, esses realmente estão abertos, né, mas farmácias tiveram impacto positivo, depois caiu para o negativo, e vestuário, por exemplo, caiu 70%, né, um impacto muito grande, né? Ao mesmo tempo, o mercado logístico está tendo um impacto positivo, né? O e-commerce foi incrementado, isso faz com que você tenha mais galpões logísticos próximos das cidades, né? O famoso last mile. Então, tem um movimento no mercado logístico muito grande em termos de prover o espaço necessário para o que está acontecendo com a pandemia. A gente vai ter um evento semana que vem, se eu não me engano, falando sobre o mercado logístico. Então, a gente tenta atacar basicamente tudo isso dentro dos eventos da Cornet, né? Trazer o melhor conteúdo para os associados. Legal. Por exemplo, agora você está à frente aí ao real estate da Cargill. E Cargill, querendo ou não, é uma indústria alimentícia, lógico, você tem uns espaços corporativos, mas você tem uma área grande aí de produção. Eu queria que você falasse como é que está funcionando isso aí, em termos de real estate mesmo. Olha, o que tem acontecido, a primeira é uma revisão do espaço de escritório, né? O espaço de escritório está sendo revisto no sentido de que vamos dizer assim, a pergunta do milhão, né, hoje é como vai ser o escritório do futuro, né? Então a gente tem trabalhado numa solução que não seja primeiramente global, né? Eu não vejo uma solução global para isso, e sim uma solução setorizada ou por país, porque cada país está vivendo um momento da pandemia, cada país tem uma cultura diferente, né? Então, eu estava falando ontem com o meu par, que ele é responsável pela Ásia, né? E a gente estava falando ontem à noite que alguns países na Ásia, onde fizeram uma pesquisa com os funcionários, e 75% falou, eu prefiro continuar no home office, né? É possível fazer isso em todos os países ou não, né? Por conta da legislação trabalhista, né? Então a gente tenta, obviamente, fazer uma solução que seja não global, mas é uma solução que seja setorizada. Tem uma revisão clara da parte de escritório, né? Isso a gente vê muito. Tem um aumento da necessidade logística, né? Eu tive
alugando galpões aí com uma certa urgência, por conta, às vezes, de uma queda do custo de um commodity, a empresa vai lá e compra bastante para depois produzir, né, o produto final, né? E em alguns países isso está acontecendo bastante, né? E na parte industrial continua como está, quer dizer, continua operando, é uma empresa alimentícia, né? Em que a gente não pode parar, com todo cuidado, né? Continua funcionando, teve realmente alguns problemas que precisaram ser direcionados, né, e adressados para que as pessoas continuassem trabalhando com a maior segurança possível. É difícil, né, é um momento muito difícil, acho que para qualquer empresa, onde se tinha, obviamente, um planejamento claro, né, e o fiscal year nosso acabou agora dia 21, quer dizer, dia 31 de maio, né? Então a gente já está no novo fiscal year, numa situação de vamos voltar para o escritório ou não, né? Tem muita discussão sobre isso hoje. Legal. E assim, você conversa muito aí com seus pares de Rio State, mas também com o pessoal que é aí associado à Cornet, e se você tivesse que fazer uma previsão. Todo mundo me pergunta isso, né? Não fazer previsão nenhuma, né? Mas a sua sensibilidade, você já trabalha há alguns anos em Rio State, né? Não é de hoje que a gente se conhece, e certamente você passou por um monte de crises, essa não é a primeira, não vai ser a segunda e não vai ser a última, certamente é uma das piores, as primeiras que a gente vivenciou. E sempre tem os altos e baixos, e as coisas acabam se acomodando de um jeito ou de outro, né? Mas eu queria ouvir a sua percepção como um profissional que é do Rio State. Claro. Olha, o pessoal me pergunta isso, né? Muito, até o meu pessoal interno da Cargill, que meu chefe pergunta muito, porque ele sabe que brasileiro está acostumado a viver em crise, né? Viver no Brasil é cansativo, né? É uma crise por dia, né? A gente tenta ter uma crise só do Covid, mas aí tem uma crise econômica, uma crise política, uma crise... É uma coisa maluca, né? Viver no Brasil. E eu tenho dó dos professores de história, que tem que explicar tudo isso em algum momento, lá na frente, para a classe. Assim, eu vou explicar o que aconteceu, vai ser lindo de ver isso, né? Então, sempre tem essa pergunta que o pessoal quer ativar o meu modo mãe de Ná, né? O que você acha que vai acontecer no futuro do escritório? Minha percepção pessoal, eu acho que as pessoas vão querer voltar para o escritório, sim, né? Mas já em uma mentalidade diferenciada, tendo em mente que o escritório é muito mais focado para colaboração, né? O escritório vai ser uma área focada só para colaboração, para o branding da empresa, para ser o headquarter, né? Uma coisa que a gente tem visto discussões grandes é por que eu ter um headquarter com 10 andares ao invés de ter 10 andares... um andar em 10 prédios diferentes, porque essa questão da flexibilidade vai ser cada dia mais importante. Esse Anywhere Office talvez seja uma coisa que vai vir muito forte. Eu acho que vai aumentar cada vez mais o Real Estate as a Service, né? O Real Estate como um serviço, porque o que acontece hoje é que o mercado de Real Estate não mudou muito nos últimos 50 anos, né? Inflexível, contrato de longo prazo, multa alta para sair, tudo isso deve mudar, porque as empresas vão buscar um pouco mais de flexibilidade pela essa quantidade de incertezas que a gente tem, né? A gente tem visto que essas pandemias têm ocorrido cada vez num espaço de tempo menor, né? E a gente tem que estar preparado para o futuro. Tem sim uma questão muito forte também quanto à questão de redução de custo, né? O quanto a gente pode reduzir de custo, mas também como é que a gente pode manter a retenção de talentos, né? Ou seja, buscar um equilíbrio. A minha visão de futuro de escritório, assim, hoje, mais ou menos, a gente tem... Pensar em qualquer empresa, geralmente 90% das pessoas trabalham naquele headquarter, né? E você tem 10% Sim. que está por aí flutuando, ou está em reunião em cliente, ou está trabalhando de casa, ou está de licença, ou está de férias, então tem uma flutuação dentro do escritório. Na minha percepção, que deve acontecer depois da vacina, porque aí a gente tem esse momento intermediário, né? Onde tem que ter o distanciamento social. Enquanto tiver esse distanciamento social, você vai precisar de mais espaço por metro quadrado pessoa, e isso vai ser compensado por um home office. Então, o espaço que você vai usar no escritório não vai mudar muito, vai continuar sendo aquele. E quem não puder vai estar de casa. A partir do momento que tiver uma vacina, acho que vai ser revisto essa questão de ter um pouco mais de flexibilidade. Então, talvez o seu headquarter vai reduzir sensivelmente e buscar um balanço entre 50%
de solução de escritório, 50% que seja um coworking, seja um trabalho remoto, alguma coisa nesse sentido. Vai aumentar essa flexibilidade na minha percepção. Já tem até uns proprietários de imóveis, desenvolvedores, que já entenderam isso e estão criando área de coworking dentro dos seus próprios prédios, né? Então ele tem da tua área locável, ele loca 80%, 20% está como um coworking para crescimento da empresa, que é uma coisa, para mim, muito, muito inteligente, né? Tem empresas que não são de coworking, que estão começando a trabalhar com coworking, né? Grandes empresas de brokerage estão criando os seus coworkings, proprietários estão criando os seus coworkings. Acho que isso cada vez mais no futuro vai ser uma solução. Então, para mim, o que parece que vai ser não uma regra para todo o país, mas o que eu estou tentando implementar com o CFO muito feliz e o business entendendo e até desejando mais home office, algo como 8 metros quadrados por pessoa, né? Isso depende de país a país, tem um país que a lei é menor, maior, mas o 8 acho um número bacana, né? E de 30% a 40% de home office fácil, né? E aí tem alguns países e empresas que têm buscado um stretch disso. Não, 50% do home office, vamos fazer, não um home office, mas não existe mais eu acho que não existe mais uma solução ou. Ninguém vai chegar para mim e falar assim, Fusaro, ou você trabalha de casa ou do escritório, né? O que vai ter são soluções né? Olha, tem aqui o escritório e um cartão de acesso de um coworking e trabalhar de casa, né? E aí você, dependendo do que você está fazendo, decide qual é a melhor solução. E aí acho que vai diminuir o número de work cities dentro dos escritórios, né? A work city assignado, então, acho que some em algum momento mais para frente. Né? Ainda tem empresas que têm isso, tem um nomezinho ali na mesa, etc. Retrato e tal. Isso vai acabar mudando e vai ter muito mais área de colaboração dentro do escritório e vai acabar aquela discussão de que tem pouca sala de reunião. Não, vamos fazer um escritório com bastante sala de reunião, vários tamanhos, dependendo da necessidade que o funcionário tiver, né? E menos work cities. As pessoas precisam trabalhar um pouco mais absortas ali no trabalho, focado, ele pode trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar que ele se sinta à vontade. E me fala um pouquinho, agora a gente conversando, você falando, me veio a história das viagens, né? Porque hoje a gente viajava para resolver um assunto, e tinha um fluxo muito grande, ponte aérea e ponte para todos os estados brasileiros e também para fora. Você acha que vai também, dentro do contingenteamento que a gente vai viver agora da economia, a gente também vai reduzir muito essas viagens e também a partir dessa experiência, né? Porque até então, eu falo que os C-levels não tinham muito essa experiência do home office, e eles passaram a ter. Você acha que a partir disso também se muda um pouquinho essa questão da viagem? Olha, Lé, eu acho que num primeiro momento, sim, né? Você tem uma redução natural das viagens, né? A gente não está fazendo. Eu já tive caso de avaliação de imóveis que eu tive que fazer durante a pandemia e a pessoa falou, não dá para fazer, porque eu não consigo deslocar a pessoa daqui para outro lugar. Então a gente vai fazer remoto, né? O Google Earth hoje ajuda muito, né? Então se reduziu essa questão de viagem, eu acho até natural. Mas em algum momento, quando a gente tiver retornado ao trabalho com uma vacina, eu não vou dizer que vai voltar ao que era antes, tá? Eu acho que é muito esse novo normal, tem gente que não gosta desse nome, mas acho que a gente vai ter realmente um novo normal, uma forma diferente de lidar com alguns assuntos, e viagem vai ser um deles. Eu acho que a tecnologia hoje permite você tocar projetos à distância. Eu cuido de América Latina, né? E o meu dia geralmente começa. Hoje eu falei de manhã com 2 argentinos, depois eu falei com 2 hondurenhos, depois agora estou falando com você, à tarde eu vou falar com o pessoal na Nicarágua, na Costa Rica. Então, assim, México, meu dia nunca é. Eu sempre estou conversando com alguém a muita distância. E eu não consigo estar nesses lugares a todo momento. Então a tecnologia veio efetivamente para nos ajudar nesse sentido, e acho que viagem vai reduzir bastante. Vai reduzir bastante. Eu odeio não poder viajar. É uma coisa que eu sinto muita falta.
nesse momento é as viagens, porque a viagem, para mim, não era só uma viagem de trabalho, né? Eu aproveitava, e eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E brasileiro gosta de fazer isso, de conhecer uma nova cultura, né? Eu trabalho em empresas americanas há muitos anos e às vezes os americanos não têm esse mesmo desejo. Eles iam para as mesmas reuniões que eu, se trancavam dentro do quarto, ou por medo, ou porque não tem interesse de conhecer uma nova cultura, eles não são tão abertos a novas culturas assim. Enquanto eu e o pessoal, e aí uma par minha que era holandesa, a gente saía para conhecer. Gente, vamos ver o que é esse país, né? O que estamos aqui visitando. Eu acho extremamente saudável. Então, viajar para mim é uma aventura fantástica que eu adoro e, infelizmente, acho que vai ter redução. Não tem como não ter. Muito bem. Bom, chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, você gostaria de compartilhar alguma mensagem com os nossos internautas? Olha, acho que nesse momento de incerteza, né, a gente se apegar ao que a gente tem de conteúdo de qualidade com gente especializada, né, como a Infra, como a Cornet. A gente tem tentado trazer o máximo de qualidade nos nossos webinars, com conteúdo que realmente as pessoas se interessem, né, e aprendam um pouco e dividir a dor, né. Acho que hoje em dia é muito mais a gente está muito mais colaborativo do que competitivo, né, nesse momento de pandemia. Acho que as pessoas sim, elas entenderam que a competição, sim, ela é normal, ela acontece entre as empresas, mas a colaboração traz muito mais sentido para a gente, né? Nesse momento de tanta ansiedade, incerteza, né? O que eu tenho visto é um impacto muito grande para quem faz eventos, por exemplo. Ontem eu estava conversando com um amigo que ia ter um evento em setembro, a gente ia participar e ele vai fazer online. E eu falei, cara, o que você precisar para divulgar, a gente vai te ajudar 100%, porque a gente tem que se ajudar, né? E acho que quem realmente trabalha com essa parte de evento está sofrendo muito mais, muito mais. E eu, como mais como cornet do que Cardil, né? Cornet para mim é um prazer fazer, né? E eu sinto que a gente teve que mudar muito o formato para conseguir manter o público, para conseguir manter os nossos associados entretidos. A gente conseguiu até um novo patrocinador durante a pandemia, que para mim foi uma surpresa, ou seja, a gente conseguiu mostrar que o modelo webinar funcionou, porque trouxe gente nova para patrocínio, né? E a gente está tentando unir as pessoas mesmo à distância, né? A gente vai agora mudar para uma nova plataforma para fazer os webinars, está trazendo umas ideias diferentes para tentar unir as pessoas, né? Vai ter um webinar nosso que vai ter um happy hour com um barman, ou a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais humana, né? Porque a gente está tão necessitado de contato humano, né? Que isso vai ser bacana. Eu participei de um webinar da Cornet Global, que foi lá um hackathon, mais de 1.000 pessoas, discutindo o futuro do escritório, né? E aí depois a gente fez um outro evento sobre oportunidades da pandemia localmente aqui no Brasil. E o pessoal estava discutindo algumas novidades, por exemplo, o pessoal está fazendo amigo secreto de iFood, por exemplo, sorteia um amigo e aí você manda um iFood para ele de uma comida diferente que ele pode ser que ele vá gostar ou não. É uma experiência nova, né? Eu tenho amigos que jogam poker comigo, a gente tem jogado poker online, mas usando o Zoom ou o WebEx para continuar conversando, né? Então põe todo mundo no Zoom e joga no aplicativo, ou seja, tá todo mundo se reinventando, né? E eu acho que essa reinvenção passa pelo mercado de eventos, né? A gente vai sofrer, mas vai sair dessa de alguma forma, acho que fortalecido, né? Com certeza. Tá certo, então. Bom, foi uma alegria ter você aqui, Renato. É sempre bom conversar com você, a sua alegria, o seu alto astral, o seu otimismo. Acho que isso é muito positivo para o mercado e é isso que a gente quer compartilhar, né? As coisas estão acontecendo, mas o mundo vai continuar girando, né? Com todas as questões políticas, sociais e econômicas, né? Que a gente vai, de novo, né? Tem que ter uma resiliência aí triplicada para poder superar tudo isso, mas com certeza a gente vai ter aí, o nosso mercado vai continuar, o mundo não vai acabar. E que Deus nos dê energia para que a gente continue firme aí nos nossos propósitos. É verdade, Lé. E aí que a gente volte a fazer nossos eventos, se encontrar por aí, né? Nos eventos da vida o quanto antes, né? Se Deus quiser. Mudei para dezembro, agora tô certa que vai acontecer 1, 2 e 3 de dezembro. Vamos ver. Sabe, tem muita aposta para dezembro, né? Eu acho que
É um prazo factível. Dezembro deve começar a voltar a ter as pessoas mais na rua, mais naturalmente participando de eventos. Acho que vai ter um pouco de receio no início, né? Acho que vão ter que lidar muito com a questão da higiene dentro de um evento, né? E como a gente consegue trazer as pessoas para próximo de novo, mas precisamos realmente voltar à vida normal. E assim, a gente ainda tem aí os grandes pavilhões, já tem eventos programados para agosto, né? Então a gente vai ter essa experiência muito antes, né? Da vacina. Então Maravilha. vamos ver como é que vai acontecer, tá bom? Verdade. Prazer em falar com você. Fica com Deus, depois fica com Deus, tá bom? Você também, Leia. Até mais. Obrigado, viu, pela Beijo, tchau, oportunidade. tchau. Imagina, Tchau. tchau, tchau.